Você conhece uma pessoa ranzinza que vive desanimada, sem energia, que tem uma visão negativa do mundo? E você acha que esse é o jeitinho dela? Você já parou para pensar que ela pode estar precisando de ajuda e pode estar com um transtorno mental? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre um tipo de depressão, o transtorno depressivo persistente. O que é o transtorno depressivo persistente? O transtorno depressivo persistente é uma condição de saúde mental que reflete a união do que anteriormente chamávamos de distimia e transtorno depressivo maior crônico. Ele se caracteriza por ser um estado de tristeza, desânimo, que se torna quase uma companhia constante na vida da pessoa, às vezes sendo confundido com a sua própria personalidade. Então, como que eu faço para identificar o humor e a sua duração? A característica principal deste transtorno é o tempo. Para um diagnóstico em adultos, é necessário que o humor deprimido esteja presente na maior parte do dia, na maioria dos dias e por um período mínimo de 2 anos. Você já se sentiu como se estivesse triste ou melancólico por tanto tempo que nem se lembra de quando começou? No transtorno depressivo persistente, esse sentimento ele é persistente. Ele com frequência apresenta um início precoce e insidioso, na infância ou na adolescência ou no início da idade adulta. Por definição, ele tem um curso crônico. Em crianças e adolescentes, a duração mínima exigida é de 1 ano. O sintoma principal pode se manifestar não como tristeza, mas com um humor irritável. Aquela criança bem irritadinha que você conhece? Pois então, durante esses anos, o indivíduo nunca fica livre dos sintomas por mais de 2 meses consecutivos. A prevalência é maior em mulheres, que nem eu falei, o início ele é precoce, antes dos 21 anos, e ele está associado a uma probabilidade maior de transtornos da personalidade e de transtornos por uso de substância. Quais são os sintomas deste transtorno? Enquanto essa pessoa estiver deprimida, ela tem que, no mínimo, 2 sintomas ter, que são as alterações no apetite. Você sente que perdeu a fome ou, pelo contrário, você começa a comer de forma excessiva para buscar o conforto. No transtorno depressivo persistente, é comum o apetite diminuído ou a alimentação em excesso. Distúrbios do sono. Você tem dificuldade para pegar no sono, insônia, ou sente uma necessidade incontrolável de dormir o tempo todo, hipersônia. Falta de energia. Você sente um cansaço que não passa com descanso. A baixa energia ou fadiga constante é uma marca muito forte deste transtorno. Visão de si mesmo e do mundo. Você se sente sem valor, incapaz. A baixa autoestima ela é frequente. Além disso, surgem sentimentos de desesperança, como se o futuro não guardasse nada de bom. Dificuldades cognitivas. Você sente que o seu pensamento está lento ou tem muita dificuldade para tomar decisões simples, como o que eu vou vestir, o que eu vou comer. Você tem dificuldade para se concentrar. Isso é um sintoma bem comum, tá? Quais são as causas e os riscos? As causas deste transtorno envolvem uma mistura de fatores genéticos, fisiológicos e ambientais. Biologicamente, alguns estudos apresentam que áreas do cérebro como o córtex pré-frontal, o cingulado anterior e a amígdala e o hipocampo apresentam alterações em pessoas com este transtorno. Causas genéticas ou fisiológicas. É provável, assim, que indivíduos com transtorno depressivo persistente tenham uma proporção maior de parentes de primeiro grau com essa doença do que os indivíduos com transtorno depressivo maior. E vários outros tipos de depressão que a gente conhece. Do ponto de vista ambiental, perdas ou separações dos pais na infância são fatores de risco muito importante. Já no campo temperamental, níveis elevados de neuroticismo podem prever uma evolução mais difícil. Então é fundamental destacar que, embora o transtorno depressivo persistente pareça menos intenso que um surto de depressão aguda, o risco de comportamentos suicidas ele é elevado e o prejuízo no trabalho e nas relações sociais podem ser até maior que outros tipos de depressão devido à sua cronicidade. Questões diagnósticas relativas à cultura. Existe uma normalidade percebida à tolerância dos sintomas depressivos crônicos, que podem variar entre as culturas, afetando a detecção de sintomas e aceitação do tratamento. Por exemplo, alguns grupos sociais ou cortes de idades podem considerar sintomas depressivos de longa duração como em relações normais às adversidades. O que o médico ele vai descartar antes do diagnóstico?
Para confirmar o transtorno depressivo persistente, o profissional de saúde ele deve garantir que nunca houve um episódio de mania ou hipomania, que é característico do transtorno bipolar. Os sintomas, eles não são causados por uso de substâncias, drogas ou remédios, ou condições médicas físicas, como hipotireoidismo. A perturbação não é mais bem explicada por um transtorno, por exemplo, esquizoafetivo persistente, esquizofrenia, transtorno delirante ou outro transtorno do espectro da esquizofrenia, ou um outro transtorno psicótico especificado, ou transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico não especificado. O transtorno depressivo persistente, ele é diferente da depressão maior. É possível que uma pessoa ela sofra de transtorno depressivo persistente e em certos períodos os sintomas se tornem tão graves que ela também preenche os critérios para um episódio depressivo maior. Nestes casos, os diagnósticos podem coexistir, então a pessoa ela pode ter os dois diagnósticos. Como o transtorno muitas vezes ele começa cedo, antes dos 21 anos e de forma escondida, né, porque a pessoa pode acreditar que ela sempre foi desse jeito, isso pode acabar fazendo com que essa pessoa ela não vá procurar ajuda. Quais são as consequências do transtorno depressivo persistente? O grau que o transtorno depressivo persistente repercute no funcionamento social e profissional provavelmente vai variar bastante, porém, os efeitos podem ser tão grandes quanto ou maiores do que um transtorno depressivo maior. Lidar com o transtorno depressivo persistente, ele é compreender que a melhora ela não é rápida. Pode ser um processo de formiguinha. Você vai precisar de ter uma rotina, trabalhar as suas emoções, os seus pensamentos, os seus comportamentos, as crenças que lhe trazem sofrimento e entrar com a medicação. Então, talvez você demore um pouco a sentir os primeiros avanços positivos do seu humor. E é preciso ter persistência, tá? Se acolher, se recompensar a cada vitória. Comemore. À medida que o tratamento avança, a sua sensação de competência, ela vai se fortalecer. E os sintomas da depressão, eles vão começar a perder força. Então, se você está passando por isso, procure tratamento. Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários pra gente continuar proseando sobre esse assunto.